já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Pontos do racismo e como isso afeta as pessoas. O preconceito é dividido em várias partes. Primeiramente, o que é o significado de preconceito? Preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas, pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado ou uma minoria. Por analogia, atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. Injúria racial e racismo. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor, com a intenção de ofender a honra de uma única vítima. Já o crime de racismo implica em conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade, e, geralmente, refere-se a crimes mais amplos. Mas, de qualquer forma, preconceito é preconceito. Lembrando que não podemos resumir preconceito e racismo, visto que o preconceito pode advir de várias outras diferenças, como gênero, local de origem e orientação sexual. Porém, o racismo é uma forma de preconceito e, como as outras formas, manifesta-se de diversas maneiras, fazendo vítimas todos os dias. Outro tipo de preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente contra outros indivíduos ou grupos por conta de etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos ou não e a locais pelos mesmos motivos. O racismo institucional, de maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem de policiais contra negros que tendem a ser mais agressivas do que o normal. Enquanto ao racismo estrutural, de maneira ainda mais branda e por muito tempo não perceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Um assunto ainda pouco falado. Infelizmente, o racismo ainda ocorre dentro da escola, podendo manifestar-se de maneira nítida e explícita ou de maneira disfarçada. Encontramos casos de discriminação racial cometidos por estudantes, por e servidores das instituições e por pais e mães de alunos contra os servidores escolares. Esse tipo de manifestação direta de racismo por parte das instituições foi comum em tempos antigos. Além do racismo explícito, casos de racismo estrutural são ainda frequentes nas instituições escolares brasileiras. Um exemplo disso é a discriminação contra os cortes de cabelo ou penteados afro, como Black Power, tanto para meninas quanto para meninos negros. Outro exemplo é a manifestação de preconceito racial por meio da intolerância religiosa, quando praticada contra religiões de origem africana. Fatos sobre os pretos na sociedade. Apenas 1 em cada 10 alunos de escolas privadas na cidade de São Paulo é negros. Analfabetismo entre negros é quase o triplo que entre brancos. Personagens negros são apagados dos currículos escolares. Em 2019, pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas.
Números de professores negros no ensino superior cresce passos lentos. A taxa de analfabetismo entre pessoas brancas era de 3,9%. Entre pretos e pardos era de 9,1%. Nas taxas de homicídio por 100 mil habitantes na faixa etária de 15 a 29 anos, a população branca tinha a média de 34,0 e a população preta ou parda apresentava 98,5. Ou seja, a chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase 3 vezes maior do que a de um jovem branco. A ocupação informal também é maior entre pretos e pardos, 47,3%, do que entre brancos, 34,6%. A desigualdade salarial é notória quando a renda média é estratificada. O rendimento mensal de pessoas brancas naquele ano foi de R$ 2.796, e o rendimento mensal médio de pessoas pretas ou pardas foi de R$ 1.608. Há mais pretos e pardos residindo em domicílios sem coleta de lixo, 12,5% contra 6% da população branca. Sem abastecimento de água por rede geral, 17,9% contra 11,5% da população branca. E sem esgotamento sanitário, 42,8% contra 26,5% da população branca. Em um levantamento realizado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais da UFRJ, 70% das ações por racismo ou injúrias raciais entre 2007 e 2008, quem ganhou foi o réu. Em apenas 30% dos casos, a vitória foi da vítima. 75,4% das vítimas da letalidade policial eram pretas ou pardas, em sua maioria jovens e do sexo masculino. A pesquisa também revela que mulheres negras representam 61% das vítimas de feminicídio e 50,9% das vítimas de estupro. Dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, no último levantamento nacional realizado em 2016, apontam que 65% da população carcerária brasileira é composta por pretos e pardos. Algo que normalmente é esquecido, porém não deveria, é que todos nós somos apenas uma raça, os seres humanos. A única coisa que nos difere são nossas consciências. Milhares de pretos e pardos sofrem de depressão por conta de piadas de mau gosto, ofensas e até violência. Estamos no século XXI, ainda não notaram que o racismo já morreu. Por conta de pessoas sem o mínimo de intelecto e humanidade que cometem esse ato deplorável, é o motivo de guerras e mortes à toa.